Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Vamos falar hoje de um bicho que você, tenho certeza, gosta bastante. Gosta tanto que já escreveu até um livro, né, dedicado a elas. Dedicado entre aspas, assim. A gente vai explicar. O livro é O Resgate da Tartaruga. E no final de maio, o Guilherme até comemorou o Dia da Tartaruga, né, dia 23 de maio. E aí você estava segurando, Guilherme, não era exatamente uma tartaruga, né? Era o quê? Um jabuti, um cágado, que a gente confunde, a gente chama tudo de tartaruga. Não é tudo tartaruga, né? Não é. É um grupo bem vasto, assim, com espécies diferenciadas, um grupinho chamado de quelônios, onde tem tartarugas, cágados e jabutis, que são os terrestres. Na verdade, jabuti é um nome indígena, um nome bem brasileiro, né, para esses animais terrestres. Mas são bichos diferentes. 3 grupos dentro desse grupão chamado quelônios. Mas todos eles têm casco, são lentos, mas alguns são aquáticos, enfim, tem algumas características diferentes entre esses primos. Então, deixa eu começar com uma pergunta maluca já de cara. Você falou, né, que as tartarugas são as que nadam, né? Os jabutis são os terrestres. Se eu pegar um jabuti e jogar na água, o que acontece com o jabuti? Por incrível que pareça, eu já vi eles atravessando o riacho, no zoológico, lago de zoológico, assim, eles boiam bastante, mas são péssimos nadadores. Então, dificilmente morre afogado, pelo menos eu nunca vi um jabuti morrer afogado. Ele boia bem, mas a patinha, né, é apropriada para andar na terra, no solo, e não nadar. Então, ele tem dificuldade de sair da água depois. Então, o correto é só os bichos aquáticos mesmo, os cágados, tartarugas marinhas, tartarugas de água, porque é diferente de cágado e tartaruga, aí tudo bem. Os jabutis mesmo são terrestres. Mas gostam de banho, hein? Quem tem pode dar banho, assim, não no frio, mas na época da banho de jabuti é uma coisa. Não vão usar shampoo de cachorro, nada disso. Mas eles gostam de água, tanto é que em jardins, na natureza, eles cavam, fazem uma piscininha de lama, fica cavando, eles gostam de água. E essas tartarugas marinhas, elas podem ficar muito tempo fora da água? Também tem um tempo assim que precisa voltar? Tem alguma indicação, Guilherme? Tem indicação sim, porque as tartarugas marinhas, elas respiram fora da água, né? Então vão na superfície do oceano, respira e mergulha de novo para nadar. E as fêmeas somente adultas que saem da água para depositar os ovos, machos depois que nasce, filhotinho vai para a água, nunca mais ele volta na terra, né, na areia. As fêmeas, assim, só para depositar os ovos e cai fora depois de novo, volta para a água. Então, muito tempo fora da água para elas não é legal, para as tartarugas marinhas. Elas dependem muito da água, mas respiram fora da água. Muita gente confunde isso também. Então, ela vai com o focinho lá, respira na superfície e mergulha de novo. Inclusive, tartaruga marinha pode morrer afogada. Ah, é? Sabe o que acontece muito? Infelizmente, rede de pesca. Então, se aquelas redes enormes de pesca e tal, se uma tartaruga marinha enrosca ali, ela não consegue subir para respirar depois de vários minutos, acaba morrendo afogada. Olha aqui. Que ironia para um bichinho tão bacana. E como é que eu faço para diferenciar um jabuti de um cágado? Né? Eu estou andando na rua, aí de repente passa um desses bichinhos na minha frente. O que eu tenho que olhar e falar assim, é um cágado? Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma aqui. Eu vou sair um pouquinho da tela rapidinho, que eu vou pegar a filhotinha que está aqui, a Ana Júlia, para ajudar a gente. O nosso Soltando os Bichos aqui, o Guilherme traz os animais. Olha, ele está trazendo. Qual é o nome desse? Não sei se é jabuti, cágado, não vou cometer nenhuma indelicadeza. Jabuti. Ana Júlia é um jabuti. Como que eu sei que é um jabuti? Casco arredondadinho e patinhas próprias, né, bem adaptadas para andar na terra. Vou pôr bem perto da câmera aqui. Ana Júlia, fica assim, caiu um pedacinho de maçã. Ana Júlia, ó, patinha redondinha. A gente sempre fala brincando que parece uma miniatura de pata de elefante, ó. Peraí, subi um pouquinho. Ó, parece mesmo, né? Parece mesmo uma miniatura de uma pata de elefante, confere. Isso, que a gente fala, uma patinha colunar, né? Parece uma coluna, assim, igual de elefante mesmo. As unhas são maiores, lógico. Mas assim, um bicho terrestre. Redondinho e tal, dá um oi aí, Ana Júlia. Então, um bichinho terrestre. Então, esse é o jabuti. Que, inclusive, jabuti é o nome indígena que significa aquele que não bebe.
porque eles bebem pouca água, mas precisa de água sim, não é que não bebe nunca. Agora, se pegar uma tartaruga marinha ou aquática mesmo, de água doce, vou sair de novo da tela, mas já volto. Vou pegar a tuxê aqui. O Guilherme tem todos os tipos em casa. Não, todos. Essa é a tuxê, vou pôr a mão embaixo para não cair aqui no computador a água. Essa então, a tuxê é uma tartaruga só que de água doce, não é marinha. Então, um casco achatadinho, o que tem aqui, a patinha com uma pelinha entre os dedos, para poder nadar, né? Uma membrana interdigital que a gente fala. Então, nada super bem. E o casco achatado para cortar a água. O jabuti, já aquele cascão lá, teria muita resistência na água. Então, isso aqui é próprio para nadar. Tartaruga marinha, mesma coisa também. Casco achatado. Esse já morde, ó, a boquinha dele aberta. Calma, Toshê. Vai me morder aqui na frente da cama. Então, uma adaptação bem bacana para poder nadar, né? Então, vê a tartaruga terrestre, o jabuti arredondado, patinha colunar igual de elefante, e aqui o dedinho com membrana para nadar e casco achatadinho. Vou pôr na água de novo. Põe na água. Bom, mas e o cágado? Você tem um cágado aí também? Não tenho. Mas, na verdade, a diferença do cágado, ele tem também o casco achatadinho. Ele é de água doce, assim como essa tartaruga. Mas como que eu sei que é uma tartaruga de água doce ou um cágado, que também é de água doce? Tamanho do pescoço. Os cágados têm pescoço bem comprido. Tanto é que quando ele encolhe o pescoço, não faz igual essa tartaruga aquática ou mesmo o jabuti, que encolhe para dentro. Ele dobra de lado no casco. Pescoço bem compridão. Esses são os cágados. Então, eu pensei que a gente confundia o jabuti com o cágado, mas não, então. Jabuti é jabuti. Jabuti é jabuti. O que muita gente confunde é tartaruga de água doce, igual tuxê, e cágado. Porque os dois são de água doce. Só que o cágado, pescoço compridão, e a tartaruguinha de água doce, pescoço curtinho. Só isso. E as marinhas são tartarugas também, mas só vivem no mar. É fácil. Então, se eu estiver na rua e passar um na minha frente, é jabuti, não tem a menor dúvida. Agora, se eu estiver nadando, aí pode ser um cágado ou uma tartaruga marinha. Não, mas não. Se estiver nadando, se tiver é aquático. Se estiver nadando em água doce, num lago, num rio, no rio Amazonas, e passa um desses bichos, ou é tartaruga de água doce, ou é cágado, que é de água doce também. Se tiver no oceano, é tartaruga marinha, que daí tem 8 espécies diferentes. Aí. É isso. E elas não conseguem sair do casco de jeito nenhum, Guilherme. O que acontece? Ela nasce com isso grudado? O que é o casco? Vamos lá. Eu tenho um casco aqui também de uma que morreu há muito tempo, quando eu trabalhava no zoológico, não sei lá quantos anos atrás. Só o casco eu tenho aqui. O que é o casco desses bichos aí? O pessoal fala, é a casinha dele, a gente acha desde que é criança, lá em desenho animado, que ele sai, fica peladinho, toma um banho, põe pijama, mora aqui dentro. É igual a casa dele tem. As crianças falam para mim, parece que tem a caminha dele, videogame, né? Não é assim. Isso aqui faz parte do corpo deles. É de osso, por isso tem um barulho, ó. É bem duro, quem já pôs a mão desses bichos. Então, formação óssea. Como nós temos também ossos, só que internos, né? A única exceção são os dentes, que são ossos também. Estão cobertos por músculo. Eles têm na cabeça, nas patinhas, no rabinho, e esse osso fora do corpo, que forma o casco. Prova disso, que ele não sai e fica peladinho aqui de pijama, é o quê? A coluna vertebral. Então, nenhum animal consegue tirar o esqueleto e ficar lá, né, tal. E eles também, ó, a coluna vertebral deles é grudada aqui no casco. Olha que legal. Cadê? Tá aqui. Olha que legal. Então, onde uma tartaruga ou jabuti anda, leva tudo isso aqui, porque faz parte do esqueleto. As costelas que saem aqui formam o casco. E a coluninha é grudada aqui. Não tem como ele sair vivo. Esse aqui morreu. O pessoal também me pergunta, você matou o jabuti? Não, morreu de causas naturais. O veterinário abriu para ver porque a causa da morte, né? Um laudo, né, que precisa fazer. Então olhou e falou, não, foi de idade mesmo, não tem problema nenhum. Falei, então deixa eu limpar direitinho, isso faz mais de 20 anos. Porque eu uso para aulas, tal, né? Quando eu visito as escolas, como eu livro O Resgate da Tartaruga, eu sempre levo a Tuxê, a Ana Júlia, esses cascos para as crianças verem, tocarem e tudo mais. Guilherme, então, a tartaruga, né, a gente vê que quando ela está debaixo do perigo, ela se encolhe e fica ali dentro do casco, né? Isso, exatamente. Então, ela não tem nenhum animal predador para a tartaruga, então? Como é que o bicho entra aí dentro? Não consegue, né?
Mas depende do bicho, ele consegue quebrar um casco desse aí, duro desse jeito. Lógico que com um animal muito grande assim, o casco é mais resistente ainda. Agora, pessoal, não vamos pular em cima. Minha avó tem uma tartaruga, ficou pulando. Ela é resistente, mas tem um limite. É osso, como nós temos ossos duros também, mas tem um limite de força, né? De pressão. Então ela sente se ficar pulando, o carro passar em cima, né? Agora, depende do animal e depende do tamanho da tartaruga, do jabuti, um jacaré, um crocodilo, né? E a onça pintada, que tem uma mordida fabulosa, consegue quebrar cascos de tartarugas. Então, isso tem filmagem na Amazônia, a onça pegando uma tartaruga aquática pequena, né? E quebrando com a força de mandíbula dela, que é muito forte. Guilherme, a gente vê a tartaruga, né, que você mostrou agora, e vê que ela só consegue colocar para fora a cabeça, as patinhas, e eu acho que o rabinho, né, em alguns casos. Como é que elas transam, hein? Porque senão acaba a espécie. Ou fala, hoje é no meu casco ou no seu casco? Como é o namoro das tartarugas? Muita gente tem dúvida e fala para mim assim, eu ouvi dizer que a fêmea tá lá, o macho consegue sair. E ele entra aqui dentro, eles ficam namorando lá dentro. Aí ele sai, se veste e entra no casco dele. Não consegue tirar o casco. Como que funciona? A parte de baixo, deixa eu pegar aqui. A parte de baixo também é de osso, essa parte aqui. Tem um nome diferentão, é plastrão. A de cima é carapaça e a de baixo aqui plastrão. Fica desse jeito aqui, ó. Essa, como era uma fêmea, a barriguinha, que é a parte de baixo, é bem plana, desse jeito. Né? Uhum. Quando é macho, deixa eu pegar o macho aqui, que eu tenho um caso também de um que morreu há muitos anos no zoológico também. Ele era menor, mas a parte de baixo, não sei se dá para perceber, ela é côncava, para dentro, assim. Ó. Bem, né? Por quê? Quando um encontra outro, não tem essa de sair de dentro do casco. Aqui ele chega perto, encaixa bem no casco dela, ó. Encaixadinho, e eles conseguem reproduzir e ter seus filhotes ali, né, depois. Então ele vai lá, encaixa nela e namora tranquilamente, sem deslizar, sem querer, deixa eu te dar um abraço e cair de lado. Não, aí encaixa bem, não tem problema. Olha só, e não tem dessas, todas se encaixam. É peça única ali. Não tem assim, uma tem um jeito de encaixar, diferente da outra, não. Não, igual um quebra-cabeça, assim, não. Entre os jabutis, todos se encaixam, machos e fêmeas. Algumas tartarugas, as marinhas não, na água é muito mais fácil para elas acasalarem, mas terrestres, assim, esse encaixe de barriga, vamos dizer, né, do plastrão no carapaça da fêmea. E, Guilherme, a gente sempre tende a fazer piada, né? Ouvir piada de tartaruga, que tem 120, 130 anos, né? Que na verdade, é ela que vai vendo a família crescer e os mais velhos morrendo e a tartaruga ali dentro da família. Tartaruga vive tanto assim? Verdade, vive essa questão. Vive sim. Tanto é, olha que curiosidade, eu sou professor e tal. E uma aluna minha chegou esses dias e falou: pô, posso falar para vocês? Sabia que você tem uns jabutis, 3 inclusive, que tá na casa do meu pai, que era da minha bisavó? Eu falei: sério? Ela falou: eu contei, estava falando para minha mãe de professores. Ela falou: não, eu conheço esse professor, que é amigo ela é amiga da minha irmã, enfim, aquela coisa, parece novela. E muitos anos, e faz muito tempo mesmo, ela não queria mais os jabutis, falou para minha irmã, ela falou para mim, eu fui lá, busquei, porque a bisavó dessa minha aluna tinha morrido e ninguém sabia o que fazer com os jabutis. E estão lá na casa do meu pai até hoje. Eu falei: cara, olha que coisa legal. Então é verdade, eles vivem muito tempo quando bem cuidado, mais de 100 anos, então às vezes morre alguém da família que era dono dos jabutis e tem que passar para outra geração, ou para outra pessoa, porque eles vivem muito tempo. Agora, bem cuidadinho, bem cuidado. Não todos os tipos, tem algumas que vivem menos. Mas o menos para eles 80 anos, né? Então eles vivem bastante, assim, em geral. Tanto esses aquáticos, as tartarugas marinhas, geralmente vivem bastante tempo. Aquelas que vivem terrestres também, jabutis também, né? Apesar que esse nome é bem brasileiro, que vivem na Ilha Galápagos, lá no Pacífico, na linha do Equador ali, que Charles Darwin estudou essas tartarugas, são enormes, né? Grandonas. Tem mais de, segundo dizem, perto de 200 anos. O Guilherme, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosinhos Super-Heróis, em 1996, 97, eu comecei a escrever um capítulo sobre as tartarugas ninjas, né? Que era Guia dos Curiosinhos Super-Heróis. Aí, eu sempre colocava uma curiosidade dos heróis e depois uma curiosidade aleatória
sobre alguma coisa relacionada. E aí eu falei assim, puxa, no desenho As Tartarugas Ninjas, né, depois nos filmes, as tartarugas se alimentam de pizza. Então eu resolvi colocar embaixo, como curiosidade aleatória, se as tartarugas comiam pizza. E aí eu não te conhecia ainda. Aí eu liguei no Zoológico de São Paulo e acabou caindo na presidência. Eu acho que era o doutor Mário. Mário Autuori, pode ser, ele ficou muitos anos. Mário Autuori, que era o grande nome ali, né? Não é isso. Nossa, foi um grande. Eu sei que eu liguei lá para o zoológico, foi indo, caiu no ramal dele, doutor Mário Autuori. E aí eu me apresentei, Marcelo Duarte, jornalista, porque estava fazendo um livro. E aí falei, doutor Mário, eu só preciso saber uma coisa do senhor, né? Tartaruga come pizza? Falei assim, direto. Aí eu vi aquele silêncio, né? Que ele deve ter pensado assim, meu Deus, o cara me ligou para falar isso. Aí ele parou assim, naquele silêncio, e falou, olha, se você der, elas comem, mas eu não recomendo. Essa foi a frase dele, que me marcou demais, né? Olha, se você der, elas comem, mas eu não recomendo. Então, pizza nem pensar em dar para tartaruga, Guilherme? É boa essa. Mas só contar alguns causos que aconteceram comigo quando eu trabalhei no Zoológico de São Paulo. Muitos trotes. Vai ver que ele pensou que era isso. Porque eu atendi várias vezes lá. Gostaria de falar com a dona Ema. Gostaria de... Alguém deixava o telefone, trote na mesa do amigo, né? Falava, liga aí, a dona Ema quer falar com você. O cara ligava, caía no meu ramal. Eu atendi para falar com o doutor Leão. E atendi uma vez um que queria falar com o senhor Osmar Mota. Então são coisas de zoológico, né? Que deve ser até hoje, né? Deve ser até hoje isso aí. Deve ser até hoje, né? Não sei. Então, caía direto. A dona Ema, o Osmar Mota, que eu mais achei legal. Então vamos lá. As tartarugas, algumas só comem vegetais, as marinhas tem algumas que comem só águas vivas, mas os jabutis, igual na Júlia terrestre que eu mostrei, é um animal onívoro, ou seja, come vegetais e carne também, ovos, come de tudo, né? É bem variada a alimentação, assim como a maioria das pessoas. Se a gente colocar um pedacinho de pizza, certamente um jabuti vai comer. Pode ser pizza só com queijo ou com uma portuguesa, o que for, ela vai comer, certamente. Porque eles fuçam em tudo, enxergam bem cores, então quando eu deixo ela solta, que ela vê alguma corzinha vermelha de algum objeto, vai lá, achando que é comida. Então a pizza certamente comeria. Mas é lógico que não é bom para um jabuti, né? Tem sempre verduras, frutas picadinhas, um pouquinho de ovo cozido, cortadinho, pedacinho de peixe, sardinhas, aí é o ideal para ela. Muito legal. Bom, Guilherme, falando bastante de tartaruga, vou mostrar de novo a capa do livro O Resgate da Tartaruga, do Guilherme Domenichelli. É sobre o que o livro, Guilherme? É uma classe, né? É bem legal o livro, assim, muito adotado por escolas. Inclusive, agora, semana que vem, eu vou em uma escola que adotou esse livro. É uma classe, as crianças vão visitar uma praia onde as tartarugas botam ovos. E lá encontra uma tartaruga que parece que está doente, ela está diferentona lá. E começa toda a aventura das crianças dessa escola, dessa classe, para ver o que aconteceu com essa tartaruga. Muito legal. Então, semana que vem, o Guilherme volta aqui para a gente conversar mais sobre curiosidades do reino animal. Valeu, Guilherme. Até sábado que vem. Valeu. Tchau, até mais. Tchau.